Eu sou a professora Iris e vou explicar o conteúdo do PET volume 4 de Física. Esse PET ele trabalha com associação mista de resistores. Antes das explicações, nós vamos fazer um resumo das equações mais utilizadas para simplificar partes desses circuitos elétricos. Então, lembrando, quando nós temos uma associação em série de resistores, fica uma resistência seguida da outra, no mesmo caminho, no mesmo fio. Para achar a resistência equivalente dessa associação, basta a gente somar os valores de cada resistência, R1, R2 mais R3. Quando nós temos resistências em paralelo e elas são iguais, observem aqui, eu tenho duas em paralelo, uma em cima, outra embaixo, nós vamos ter nós aqui. Então, essas resistências são iguais em paralelo. Tem uma fórmula, né, mais simples da gente achar a resistência equivalente, que é o valor delas, de cada uma delas, dividido pelo número de vezes que elas estão repetindo. Aqui no caso, o valor é de 10 ohms e elas repetiram duas vezes. Vai resultar numa resistência equivalente de 5 ohms. Observem que esse valor resultante aqui da resistência equivalente é sempre menor do que o valor de cada uma delas aqui. Isso é uma característica da associação em paralelo. Nesse outro exemplo, eu tenho uma resistência de 6 ohms e elas estão em paralelo, repetindo 3 vezes. Notem que uma está em cima da outra, né? Tem nós. Então, vou aplicar a mesma equação, a resistência, o valor delas é de 6 e elas repetiram 3 vezes. Então, vai originar uma resistência de 2 ohms, um valor menor do que o valor de 6 ohms das resistências. Quando eu tenho duas resistências diferentes em paralelo, também existe outra equação fácil da gente gravar. Então, eu tenho aqui a de cima de R1 em paralelo com a de baixo de R2, duas diferentes. Aí, o que eu vou usar a fórmula? Vai ser RE igual o produto delas, do valor delas, dividido pela soma. Então, vai ficar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Como exemplo, eu dei uma de 6 em paralelo com uma de 3. Então, vai ficar 6 vezes 3, que é o produto, sobre 6 mais 3, que é a soma. 18 por 9 vai dar uma de 2 ohms, um valor menor do que o valor delas. Aprendido essas equações, nós vamos aplicar no exercício do tablet, do smartphone, que é a questão número 4 do PET, volume 4. Então, nesse exercício, nós temos 4 resistências iguais de 4 kΩ, só que nós temos duas chaves, essa em A e a em B. A de A vai ser acionada pelo toque, né, do dedo lá no painel do tablet, e a de B não será acionada. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? A corrente elétrica, ela sai do polo positivo do gerador, chega nesse nó aqui, ela vai ser dividida, uma parte vem para essa resistência de 4 kΩ da frente, outra parte desce para cá. Elas são divididas em partes iguais, porque as resistências são iguais. Elas são juntadas aqui passa por aqui, junta aqui nesse nó e forma a corrente total que volta para o polo negativo, é um ciclo. Aqui, a corrente elétrica ela não vai passar, porque a chave está aberta, o caminho está aberto, então não tem passagem de corrente elétrica. Se não tem passagem de corrente elétrica, é como se essa resistência não existisse. Então, a gente pode eliminar essa resistência aqui do circuito elétrico, porque a chave está aberta. Como essas duas estão em paralelo, uma com a outra, e são iguais, eu vou aplicar aquela fórmula. O valor é de 4 kΩ, vou dividir por 2, porque repetiram duas vezes.
Vai resultar numa resistência, então, de 2 kΩ. Vou redesenhar o circuito. Então, aqui é o gerador com polo positivo e polo negativo. Essas duas transformaram numa de 2, que eu coloquei ela de verde, que está em série com uma de 4, que é essa daqui, ó. Essa foi eliminada. Então, vai ficar 2 em série com uma de 4, eu vou somar os valores, vai dar uma de 6 kΩ. Quilo, tudo que é quilo corresponde a 1000, então 1 kΩ é 1000 ohms. Então, aqui resultaria numa de 6.000 ohms, mas ele colocou a resposta em quilôhms, vai dar 6 kΩ.